Olá, olá! Para quem não me conhece, meu nome é Kelly Cristina, sejam bem-vindos ao Investigando Eu. Hoje estarei contando um pouco sobre as barras de Axis, uma das ferramentas de consciência que eu utilizo para facilitar as pessoas. Essa ferramenta ela foi canalizada pelo psicólogo norte-americano Gary Douglas, e ele fez dessa ferramenta um grande negócio. Ele tem uma história de vida muito interessante, porque ele estava no fundo do poço, divorciado, com nada, e, essa ferramenta transformou a vida dele. O que são essas barras, gente? As barras aqui lembram código de barras, e são 32 pontos, na região do nosso crânio, e cada ponto está associado a alguma parte do seu corpo, algum processo que o seu corpo faz, e também algumas áreas emocionais da sua vida. Então, temos o ponto relacionado à tristeza, à alegria, à sexualidade, corpo, cura, a controle também, ao dinheiro. Então, cada ponto está relacionado a alguma área da sua vida ou alguma região do seu corpo. Algum processo que o seu corpo faz, por exemplo, a questão da cura. E aí, gente, como que funciona esse processo, A aplicação em si. A gente pressiona levemente esses pontos e também se utiliza de alguns processos verbais que a gente vai fazendo durante esse momento. E por que as pessoas procuram, escolhem receber de uma sessão de barras? O que eu mais notei, são pessoas que estão no processo ali de despertar da consciência, de expansão da consciência, e também são pessoas que tiveram, eu acho que contextos muito problemáticos, muito disfuncionais, desde a infância ali e que foi chegando até agora na fase adulta, Então, muita coisa ali, que não foi trabalhada, muita coisa que estava debaixo do tapete, começa, a criar problemas do lado de fora. E outra coisa que eu sinto também é que tem uma questão muito de ser atravessado, Sabe como aquele chamado que você ouve o nome, ouve alguma coisa e fala, nossa, eu tenho que saber mais sobre isso? Às vezes é muito isso, de um chamado. Mas, por outro lado, também, são pessoas que já têm algum contato ali com o conceito de consciência. São pessoas que acreditam na espiritualidade, são pessoas ali do ramo, das terapias holísticas, e também por pessoas que, de alguma forma, acabam tendo algum encantamento com o facilitador. Como assim, um encantamento? É como se você sentisse, sei lá, às vezes você não tá nem ligando muito para a ferramenta, mas você olha para a pessoa, você sente aquela energia e você sente que é com ela que você tem que falar, que é com aquela pessoa ali que vai te ajudar a resolver o seu problema. E o que a Barras faz nesse caso, O que Correr as Barras ajuda as pessoas a resolverem os problemas dela? Primeiro que, ao se tocar a cabeça e ao ativar alguns processos verbais, o corpo, ele começa a realizar alguns processos. É como se ele começasse a fazer um faxinão ali do seu campo energético, do seu campo mental e emocional. Então, gente, como que é construída essas coisas? Como que é construída a nossa personalidade? Através das nossas experiências passadas. A gente captura alguns imprints ali, tipo, a gente fez alguma ação, sei lá, vamos dizer que você falou não para sua família, ou falou não para alguém e essa pessoa te bateu. Ela, sei lá, te agrediu de alguma forma. Aí o que você vai gravar na sua cabeça? Que você não pode falar não, porque se você falar não, ou seja, vai acontecer algo de ruim com você. Isso aí, gente, isso aí é as famosas crenças. Essas crenças, elas são como defesas. Então, é uma forma que você criou lá no passado para se defender de alguma coisa que estava no seu ambiente, na sua família. E hoje, você continua com essa mesma crença porque você aprendeu assim e isso está te atrapalhando em algumas outras áreas. É mais ou menos assim que funciona. Então, quando a gente aperta e faz aqueles processos verbais, a gente começa a destruir e descriar essas crenças. Como assim, Kelly? Ao você energizar esses pontos, gente, tem muita gente que fala que vai deletar, Eu já acho o contrário. Para mim, não deleta nada. Eu acabo relembrando de vários. Então, eu começo a ter consciência, das memórias que estavam aqui na minha mente, de coisas que aconteceu, e por isso eu estava enxergando o mundo de uma certa forma, eu estava agindo de um certo jeito, e essa forma, de eu agir, de eu me comportar, estava me atrapalhando de alguma forma.
Ou seja, alguma crença que eu tinha, seja de aquela crença de escassez, de insuficiência, alguma coisa que eu tinha ali e que eu tinha aprendido que eu era dessa forma, né? Ou que os meus clientes tinham entendido que as coisas eram dessa forma e estavam só seguindo a vida. Então, geralmente é coisa que você nem lembra. Você fala, nossa, quando você discorda, você fala, caramba, era por isso que eu tava agindo dessa forma, sabe? Assim, são 200 fichas caindo. E por quê, né, gente? Eu acredito que quando a gente acredita, tem convicção de alguma coisa, não importa que coisa seja essa. E nem importa se você já viu acontecendo ou não viu. O exemplo bem claro de eu não gostar muito de xingar é quando criancinha, minha mãe me contou uma história que a irmã dela, minha tia, vivia xingando aquele nome feio, né? E a partir disso, um dia a própria Des apareceu para essa menina, num dia chuvoso e tal, e ela me ensinou um negócio ali tão bem feito, e aquilo ali ficou gravado tanto na minha mente, que hoje eu não tenho coragem de ficar falando esse nome. Então eu tinha, né, a convicção ali, que se eu falasse isso, algo de ruim iria acontecer. Então você tá entendendo como que a gente funciona? E quando a gente corre as barras, além da pessoa também visualizar o que está acontecendo, porque as memórias vão começar a aparecer para ela, essas memórias também aparecem para mim na minha tela mental. Então eu consigo entender o que estava acontecendo ali, que está fazendo com que a pessoa está tendo esse tipo de problema que ela está tendo hoje. É por isso que expandir a consciência é expandir a percepção. Eu mesmo, gente, eu já estou nesse processo ativamente já tem um tempinho. Com as barras eu trabalho já tem 1 ano, mas esse processo de despertar, de estar com a espiritualidade, menino, já tem mais de 5, assim, tem 5 anos. E uma das coisas que real tá acontecendo, de eu tanto trabalhar com as pessoas, de eu tanto me auto-aplicando essas ferramentas, é eu relembrando tudo, tintim por tintim, do que aconteceu. Porque eu não, sabe, tinha uma memória muito... Porque assim, minha memória parecia da Dory, né? Tipo, esqueci as coisas muito rápido. E esse esquecimento, ele é muito proposital, é um mecanismo de defesa do nosso corpo, né? Porque é algo que a gente muitas vezes não vai conseguir lidar de uma boa forma, algo que vai nos desestabilizar, entender um pouco a origem dessa crença, entender por que aconteceu aquilo, que ele apaga essas memórias, né? Ele manda ali, tipo, esconde. Só que assim, esconder não é dizer que tá resolvido, né? Então, nas barras a gente consegue ver quais são essas memórias, quais são as crenças que estão fazendo com que a pessoa está enfrentando algum tipo de problema e trabalhar elas ali. Porque quando a gente traz luz, né, ali quando a pessoa começa a perceber as coisas e as fichas vão caindo, cada um vai liberar de alguma forma. Tem gente que vai cair na gargalhada, tem gente que vai chorar, sabe? Ou tem alguns corpos que vão escolher vibrar naquele momento, ou vão ficar super sensíveis. Cada um tem uma forma, outros vão só dormir, entrar num processo meditativo ali. Então, cada processo é muito diferente. Então, cada pessoa vai liberar de alguma forma. E depois de liberar na maca, gente, vem o lado de fora. É muito fácil você agir no automático quando você não percebe ainda as razões, os sentidos por trás daquelas ações. Mas depois que você descobre, que você entende a origem, é impossível de ignorar. Impossível mesmo. Então, gente, você sempre vai pensar 2 vezes, você vai começar a ter alguns insights de onde você estava errando, por que você estava atraindo um tipo específico de pessoa, ou por que as coisas não estavam dando certo. Você consegue perceber com muita clareza. E não só isso, depois do processo é como se a pessoa tivesse acontecido um reset com ela, sabe? Então, eu acho que esse é um dos principais motivos que ela trabalha muito bem pro lado de traumas. Traumas que levam a vício, trauma que leva pessoas a terem a depressão, a estar com algumas crises de ansiedade. Então, ela trabalha muito isso, gente. Tanto que eu acho que esses casos que eram ali um pouco mais complexos, foi onde eu vi, você vê o resultado assim, muito nítido em poucos dias, sei lá, 15 dias, você já consegue ver a pessoa tendo um comportamento diferente, 1 semana. Não são pessoas, sabe, que estão conseguindo tomar decisões, que estão saindo do medo ali, que estão conseguindo sair de casa novamente. Pessoas que estão conseguindo agir de forma mais autêntica, sabe, estão conseguindo mais ser elas mesmas, porque é como se o medo tivesse tirado com a mão. Eu acho que todo mundo que já foi, que já recebeu um passe energético daqueles bem fortes, sabe o que eu tô falando, sabe? É como se tirasse com a mão assim mesmo. Então, gente, é uma ferramenta que vai te levar para um nível de autoconhecimento muito grande. Ela te aproxima muito da espiritualidade.
Porque por você parar ali de estar com todo aquele lixo mental de várias memórias que estão atravessando você, sabe, do seu ambiente onde você está tendo, e por você ter uma limpeza ali, é como se você agora conseguisse ouvir a sua intuição, o canal tá limpo, né? Então, a sua intuição, os seus guias, a mediunidade, ela fica muito mais aflorada. E foi muito interessante que teve um dos cases que eu atendi, porque, gente, quando eu tô atendendo, muitas vezes eu vejo, né, vindo algum guia, algum espírito, ou seja, sei lá, uma fada também. Depende muito eu acho que da egrégora da pessoa também. Mas geralmente esses guias aparecem, aparece Exu também. E teve de um rapaz específico que não apareceu ninguém. Aí eu falei, deve ser porque, sei lá, ele não tem religião, não vi ele praticando nada assim. Aí até que não, depois ele me deu o feedback, e ele realmente falou, não, eu tinha perdido contato com os meus guias, eles não estavam mais falando comigo, e eles se tornaram a falar depois, né, do que depois da sessão. E o bom de cair as fichas é que você vai perceber, muitas vezes, que o que você pensava ser o problema, na verdade, não era. Que algumas pessoas chegaram e falaram, nossa, eu não consigo me organizar, eu não consigo fazer tal coisa. E ela perceber depois profundamente que não era porque ela não conseguia, era porque ela não estava querendo. E tinha alguns motivos por trás daquilo que ela disse que desejava ter, mas na real não tinha, sabe? E era como se a pessoa estivesse performando não conseguir. Então, cair as fichas, você perceber muitas vezes que você mesmo está se impedindo de ter algumas coisas, você que não está se permitindo. Então, é muito interessante você ter, sabe, esses ganhos de consciência, esses saltinhos. Outra coisa muito interessante que trabalhar com essa ferramenta nos traz é uma filosofia de você viver na pergunta. Vamos dizer que está acontecendo algum padrão na sua vida. Eu me programei para que, sei lá, depois de 3 coisas similares ocorrerem num período curto, de eu ligar o alerta. Então, teve um momento, gente, que eu tava me machucando muito. Sabe aqueles machucados aleatórios que você vai fazer alguma coisa, bate? Mas não era uma batidinha, era um negócio que tava dando hematoma, deixando machucado. E a terceira, que foi eu falar, não, tem alguma coisa errada? Gente, eu caí, eu tava correndo, eu caí, eu ralei o joelho. Aí eu falei, não, peraí, tem alguma coisa que não tá certo. Por que eu tô me machucando tanto? E a resposta veio ali. Então, e depois disso, acabou. Não me machuquei mais nenhuma vez, parei de me bater nas coisas. E foi muito engraçado, né? Que você fazer uma pergunta, vai vir a resposta pra ti, tu vai entender o porquê que tu tava fazendo aquilo, porquê que seu corpo tava te chamando a atenção dessa forma, e você consegue, né, resolver isso. E foi muito interessante que, tipo, parei de me machucar. Pra quem tá se desenvolvendo, gente, pra quem tá desenvolvendo a consciência, a autopercepção, nada que tá acontecendo sabe, no curto período de tempo, repetindo os padrões é por acaso. A gente aprende que nada é por acaso. Então, por isso que viver na pergunta é algo que te faz também, né, deixar o automático de lado e deixar de ouvir o que o universo, ou ouvir o que seu corpo está tentando te dizer. Então, é sempre perguntar, sabe, sobre o que está acontecendo, o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo, perguntar como eu posso melhorar. Você vive na pergunta. E isso é algo que empodera muito, porque você deixa de meio que aceitar as coisas do jeito que elas são e você entra numa posição de não, o que eu preciso fazer para resolver isso? O que eu preciso perceber? O que eu não estou vendo que se eu visse, atualizaria tal coisa na minha vida? Porque é sobre a gente, sabe? Se a gente tá querendo algo e não tá conseguindo, gente, vou colocar uma grande aspas nisso aqui, porque tem todo o contexto cultural, contexto histórico-político do seu país, e tem coisas que são de desigualdades sociais e que não é responsa da pessoa. Então, fecha aspas. E para você que chegou até o final do vídeo, eu vou trazer uns processos verbais aqui para você fazer, umas perguntas, para você atualizar alguma coisa que você quer na sua vida, tá bom? Vou dar um exemplo aqui, né? Dinheiro todo mundo gosta. Tu vai perguntar assim, ó. E pergunta genuína, gente, quando você realmente está com vontade, com desejo de saber a resposta. Universo, o que eu não estou vendo, que se eu visse, destruiria e descriasse todos os impedimentos para o dinheiro chegar até mim. Tudo que isso é e tudo que isso representa,
Eu destruo e descrio um dezilhão de vezes. Certo e errado, bom e mal, pode poc, todos os 100, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Obrigada.